Espírito Santo, continua ministrando as nossas vidas. Nos alimenta com a tua palavra, que o medo não se assenhorie de nós. Em nome de Jesus, somos teus. Tua palavra nos diz que o perfeito amor lança fora o medo. O Senhor tem nos amado, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador. Tu és o nosso Redentor, Tu és a rocha, a nossa fortaleza, Tu és o refúgio, Tu és o nosso baluarte. Nós estamos firmados em Ti e não temeremos a nada e a ninguém. Em nome de Jesus. Diga amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com todos os irmãos e amigos que aqui se encontram, como também aqueles que estão em casa. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar a sua vida. Você pode se assentar dando glórias a esse Deus maravilhoso. Igreja amada, irmãos e amigos, um fato inegável é que nem todo dia na minha e na sua vida é dia de vitória. Existem dias que nos marcam para sempre com acontecimentos bons e ruins. E é fato, ninguém pode negar isso. O dia da angústia chega para todos. O dia da notícia difícil, da sua situação inesperada, do diagnóstico não favorável, é quando não acontece nada do que a gente espera. Angústia, uma sensação caracterizada por insegurança, falta de humor, dor, ferida, não física, mas na alma. Ela também é uma emoção que precede um acontecimento, uma situação que nos tira do eixo. Muita gente tem vivido angustiado em nossos dias, um tempo muito desafiador. Alguns aqui facilmente podem se encontrar assim. Angústia, queridos, também é ansiedade ou aflição intensa, ânsia, agonia no nosso ser. Saiba que não fomos feitos por Deus para viver dessa forma. A angústia baixa até a nossa defesa imunológica. E a angústia elevada às últimas consequências pode facilmente gerar depressão. A angústia pode ser gerada por diversas situações. Finanças, família, questão profissional, uma pandemia, uma situação pessoal. São muitas as situações que geram angústia. Surgem então alguns questionamentos que nunca é demais reiterá-los, dar destaques a ele, para que a gente viva com equilíbrio nesse lugar. Diante de situações de angústia, algum pode se perguntar, mas é normal o crente passar por momentos assim? Se o crente se angustiar, é porque ele não tem fé? Se o crente passar por um momento difícil, que lhe abala emocionalmente, é porque ele está deixando de crer em Deus? Não. O crente passa por isso porque ele é ser humano. Ele tem emoções. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele nos conhece porque Ele é criador disso aqui. Ele é o criador da minha e das suas emoções, do meu e do seu ser. Mas sempre que houver um problema de ordem emocional, busque a Deus, clame a Deus. Mas se preciso for, não hesite em procurar uma ajuda especializada. Acho maravilhoso quando lemos Jesus no Getsemane, diante da angústia que ele enfrenta, está registrado: minha alma está amargurada até a morte. Forte. Minha alma está amargurada até a morte. E Lucas é o único evangelista que relata um fenômeno raríssimo, que é o transpirar gotas de sangue. E ficou registrado. Porque eu e você precisamos lidar de forma equilibrada com as nossas emoções, com a nossa vida física, com a nossa vida emocional, espiritual, porque essa é a nossa constituição. Igreja, esses dias sempre farão parte da nossa existência. E precisamos saber enfrentá-los. E é exatamente nesses dias onde devemos não falar. Em momentos assim, a nossa fé é provada. Estamos firmados em quem? Porque da glória, servir, quando está tudo na bênção, é fácil. Em momentos que a angústia quer nos dominar,
é a hora de demonstrar que temos uma espiritualidade genuína. E não há prova maior e melhor, não que a morte seja melhor, mas eu digo a situação para provar a nossa fé. É diante da morte ou da possibilidade dela. Porque se eu creio no que a palavra diz, eu sei que o que Paulo disse é verdade. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não que venhamos a desejar morrer em absoluto, mas nem diante da morte eu vou perder meu sono, me desesperar. Romanos capítulo 14, se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Eu e você precisamos tomar cuidado. Eis o grande desafio para todos nós, no dia da angústia, viver a genuína espiritualidade. Irmãos, amigos, a palavra não nos deixa enganar. Eu sei que vocês conhecem muito bem esses textos que vou citar aqui na introdução ainda, mas escute. Eclesiastes 7,14. Quando os dias forem bons, aproveita. Está na bênção, dá glória a Deus. A família desfruta de uma vitória, desfrute com a família. A vida é o aqui e agora. O amanhã não nos pertence. Quem sabe que o tempo passa e não volta, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. Todo momento tem essa beleza única. Esse culto daqui a pouco acaba, você vai para casa e ele não volta mais. Então Eclesiastes está dizendo, quando o dia for bom, o dia da vitória, o dia do nascimento, da realização do sonho, aproveita. Dá glória a Deus. Desfruta do teu filho, da tua filha, da tua esposa, desfruta. Mas quando os dias forem ruins, considere, porque Deus fez tanto um quanto o outro, para que o homem não saiba nada acerca do seu futuro. Seja prudente hoje, viva com discernimento hoje, viva no temor do Senhor, certo de que o amanhã só tem um dono, e é o Senhor. O amanhã não está garantido nem para a criança, nem para o adolescente, nem para o jovem, nem para o adulto, nem para o ancião. Quem tem domínio sobre o amanhã é tão somente o Senhor. Porque a dinâmica da minha e da sua vida é a seguinte: nós vivemos as imprevisibilidades da vida. Por isso, só temos uma opção: seja prudente, seja organizado, viva com discernimento, busque a direção do Senhor. E no mais, confie nele. Essa é a hora de testar a verdade de Salmo 112, verso 7. Aquele que teme ao Senhor não temerá más notícias. O seu coração está firme, ele confia no Senhor. Tempos de situações muito complicadas. Efésios 6,13 vai dizer assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. A Bíblia sinaliza para você que assim é a dificuldade. No mundo tereis, estamos passando por ela, mas em dias difíceis a gente vê de forma mais vívida o cuidado, a bondade, o poder de Deus a se manifestar na minha, na sua vida, na minha, na sua família. Eu vou ficar velhinho se Jesus não chamar antes ou ele não voltar. E todas as vezes que eu olhar para a parede daquele templo, irmão, eu vou dizer: isso aqui foi numa pandemia tão difícil, mas Deus mostrou a sua fidelidade e a sua bondade. É nessas horas que de forma mais precisa a gente vê como Deus cuida de nós. Vistam toda a armadura. Os dias de angústia existem, e eu e você precisamos estar revestidos dessa armadura, como diz Paulo aos irmãos em Éfeso, para que vocês resistam. Vai passar, irmão, não é frase de efeito não, isso vai ter que acabar, em nome de Jesus, vai acabar. Enquanto nos portemos com prudência, orando, clamando: Deus, move a tua mão. Deus,
preserva vidas. Deus toma conta daqueles que se encontram enlutados. Deus estende a tua mão poderosa. Revista-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e mais, Paulo diz, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Querido, só é possível resistir e vencer o dia da angústia, ou como Paulo falou, o dia mau, se estivermos revestidos dessa armadura que o Senhor nos proporciona. Somente assim. Efésios 6, de 10 a 18, depois você lê, ele diz em que consiste essa armadura: o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. Orar, irmão. Viu? Eu recebi o vídeo que várias autoridades do povo de Deus gravaram um vídeo junto, conclamando a nação para jejuar, a nação para orar. E é isso que a gente tem que fazer: clamar, orar. Todos nós precisamos viver na base da verdade, da justiça. Uma hora dessa, a nossa fé é provada, irmão. Lembra daquela canção? Cada vez que a minha fé, tu me dás a chance de quê? De crescer um pouco mais, de ver como Deus cuida de mim e de você. Se estivermos revestidos com essa armadura, venceremos o dia da angústia. Mas o que acontece? Como é que o Senhor age quando chega o dia da angústia? Lembre comigo da experiência de Davi. Mesmo quando eu passar por um vale de trevas e morte, não temerei, porque tu estás na presença dele. Dias de angústia, dificuldade. Sabe o que ele faz como pastor? Ele nos conduz a águas tranquilas. Dia de angústia, aperreio, desespero por toda parte, e ele nos conduz a pastos verdejantes. A dificuldade geral, eu e você podemos reclinar a cabeça sobre o travesseiro e dormir o sono dos justos, porque ele cuida de mim e de você. Pela experiência de Davi, aprendemos que no dia da angústia, pelo menos foi o que aconteceu com Davi, ele não ficou apavorado, porque ele tinha uma convicção: eu não estou só. O Senhor é o meu e Ele não me desampara. Deixa eu te perguntar, você que está aqui, você que está participando aí pelas mídias sociais, Ele é o pastor da tua alma? Ele é o pastor da tua vida? Onde você está vivendo só a sequidão, Ele tem águas tranquilas para você, Ele tem pastos verdejantes, Ele tem refrigério para a tua alma, Ele tem paz que excede todo entendimento e que guarda mente e coração. E não é religião, é Cristo. Você precisa dEle, você precisa se submeter a Ele. O que é que Ele faz em tempos de angústia? Como é que Deus age em nós e por nós em tempos de angústia? Lembra do profeta Naum? Capítulo 1, verso 7. Vai dizer assim: o Senhor é bom, Ele é refúgio e fortaleza em tempos de angústia. Diga assim comigo: Ele é refúgio e fortaleza em tempos de angústia. E termina o versículo: Ele protege os que nele confiam. O que é uma fortaleza e um refúgio no momento como esse que a gente está vivendo? O profeta está nos ensinando que Deus é bom, e no dia da angústia Ele se torna o quê? Um refúgio. Ele se torna uma fortaleza. Na Bíblia nós iremos encontrar o Senhor se revelando ao homem por seus diversos nomes. Abraão se revelou como Jirê, provisão. Rafá, cura. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tsequenu, a minha justiça. Mas sabe o que é que Naum está dizendo? Que em tempos de angústia Deus é para mim e para você Yahvé
Tsabaô. É a expressão Senhor dos Exércitos. A gente está em guerra, sim ou não? Mas há uma fortaleza para mim e para você. A gente está em guerra, sim ou não? Desespero, sim ou não? O remédio que está sendo mais vendido é remédio para depressão, irmão. As pessoas estão empolvorosas, desesperadas. E Naum diz que exatamente em tempos de angústia, ele é fortaleza e refúgio. Você pode dormir e acordar em paz. Você vai começar mais uma semana na presença do Senhor dos Senhores. Você vai desfrutar dessa paz inexplicável. Entenda uma coisa, em nome de Jesus. Quando o dia da angústia chega, o Senhor se revela a nós como o Senhor dos Exércitos, como general de guerra. O que é que diz Salmo 91? Que muita gente às vezes quer ter isso como algo mágico dentro de uma loja. Ou é o 91, ou qual é o outro? Qual é o outro? Deixa a Bíblia aberta lá. Não é assim? Não tem poder nenhum assim. Essa palavra tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Precisamos orar essa palavra. Ele é refúgio e fortaleza. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. A sombra do Todo-Poderoso descansa, irmão. Olha, o olho do furacão, o redemoinho está grande. E tu está como? Na paz do Senhor. Indiferente à situação, vivendo uma utopia, como um fanático? Não. Sabendo que o que me compete fazer, eu vou fazer, mas não vou perder meu sonho. Não vou cair na noia aí, na loucura, não vou. O meu Deus está sentado no trono e Ele tem o controle de todas as coisas. O que eu preciso em tempo de angústias é não sair do abrigo do Altíssimo, é não sair dessa sombra protetora. E aí o salmista vai dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Não é estar de vez em quando, não é buscar quando as coisas apertam, é tê-lo como Senhor da sua vida, é se render ao senhorio dEle. Em um contexto de guerra, como Naum faz menção, o mínimo de descuido pode ser fatal. Todo soldado em guerra, diante do fogo cruzado, ele rasteja, ele não se expõe, ele não pode de modo algum se tornar alvo fácil. Ele quer o quê? Ele quer abrigo, ele quer proteção, ele quer uma fortaleza. É tudo o que ele mais precisa. E quando enfrentamos dias de angústia, é o mesmo que está assim, irmãos. Em meio ao fogo cruzado, o bombardeio é constante e intenso, tanto externamente como internamente. Ô querido, dei um conselho no primeiro culto, vou dar aqui agora também. Não que você fique alheio ao que está acontecendo, mas cuidado para não estar. Aqui nós também não temos usos e costumes, tá? Eu tenho televisão em casa, eu assisto. Não estou dizendo que ninguém não pode assistir televisão, mas cuidado para você não deixar um lixo ser derramado dentro da sua casa. Não tem saúde mental para aquele que se expõe ininterruptamente. Desgraça, 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 desgraça. Faz um jejum de TV, irmão. Liga ela. Bota um louvor dentro da tua casa. Adora a Deus com a tua família. A presença dele vai se manifestar dentro da tua casa. E tu vai ver teus filhos dizerem no outro dia: hoje eu dormi muito bem, manhã. Hoje eu dormi muito bem, paiinho. Atraia a presença de Deus para dentro da tua casa. Jesus disse que os nossos olhos são as janelas da alma. E se eu exponho meus olhos àquilo que é luz, o meu corpo será iluminado. Se eu exponho as trevas, o meu corpo e a minha vida será tenebrosa. Em nome de Jesus. Em dias de angústia, Ele é refúgio e fortaleza. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia aí no Salmo 116. Salmo 116. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Olha o que ele diz:
Salmo 116, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Botei de você, sem problema. Salmo capítulo 116, um salmo de Davi, verso 1. Podemos ler, irmão? Amém? Ele diz assim, ó, olha a experiência de Davi. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Isso fala de intimidade, irmão. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. E por causa dessa experiência, o que é que Davi diz? Eu vou invocá-lo por toda a minha vida. Porque eu aprendi que eu oro, Deus me ouve e Deus me responde. Verso 3, olha o que ele passou. As cordas da morte me envolveram. As angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo nome do Senhor, dizendo, Senhor, me livra. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, Ele protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Eu declaro que você vai poder dizer a mesma coisa que Davi disse no verso 7. Olha o que ele diz: retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Que bondade é essa? Verso 8. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, eu estou muito aflito. Sua alma, seu espírito, seu ser, pode hoje voltar ao descanso, se você decidir viver verdadeiramente na presença de Deus. Essa igreja não pode fazer isso não. Eu também não. Mas se você tiver uma decisão consciente de estar na presença dEle, a sua alma vai repousar no Senhor. Olha a transparência de Davi, irmãos. Ele diz que angústias do inferno vieram sobre ele. E ele foi dominado por aflição e tristeza. O momento é bastante difícil. A situação é extremamente complicada. Qual é a saída? Eu clamei. Eu orei. E Deus me ouviu. E eu vou fazer isso o resto da minha vida. Nunca tire o Senhor de onde Ele tem que estar. No primeiro lugar da sua vida. Porque as pessoas podem faltar para você, mas Deus nunca te faltará. Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O salmista de Caso Pensado faz menção de figuras importantíssimas, principalmente para o povo hebreu. Uma mãe judia não abandonaria nunca, mas ainda que ela desamparasse, Deus não desampara. Então por isso Davi disse, não deixarei de clamá-lo mais nunca, porque na hora da angústia, tem uns amigos que vazam, sim ou não? Sim ou não? Tem hora que você olha para um lado, para o outro, tem alguém, mas o Senhor está lá. Ele é socorro, bem presente na hora da... Não pode ser no momento difícil apenas não, irmão. Quando a bênção se instaurar na tua vida, quando o momento difícil passar, ele tem que permanecer em primeiro lugar, clamando a Ele por todos os dias da sua vida. Posso ouvir um amém? Provérbios 24:10. Eu estava na cabeça aqui, chegando perto das 8 horas, já para terminar a mensagem. Olha, misericórdia, horário novo, estava meio perdido aqui já. Provérbios 24:10 diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Reaja, irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Ele não nos abandona. Guarda esses textos que eu vou ler para você agora. Salmo 50, verso 15.
Salmo capítulo 50, verso 15. Clame a mim num dia da angústia, eu vou te livrar e você vai me honrar. No dia da dificuldade, ora, clama. Deus vai te ouvir, vai te responder e você vai honrar Ele na sua vida. Amém, irmãos? Salmo 86, verso 7 e o verso 8. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Olhe para mim. Deixa eu te dar um conselho. Não espere o dia da angústia chegar para só então buscar o Senhor. Não faça isso. Olha o que diz Oséias, capítulo 5, verso 15. Oséias, capítulo 5, verso 15. Deus está falando: irei e voltarei para o meu lugar, até que eles se arrependam e busquem a minha face, porque estando eles angustiados, de madrugada irão me buscar. Deus está dizendo: eu vou esperar para que eles se quebrantem, porque quando a angústia chega, eles me buscam. Mas a nossa busca ao Senhor não pode ser motivada apenas pelo momento difícil. É como Davi disse: eu estava angustiado com angústias do inferno, orei, Deus me tirou, não deixo de buscá-lo nunca mais. Talvez você ainda não se entregou a Jesus. Talvez você está participando aí pelas mídias sociais, e o que há na sua vida é desespero, é agonia, é falta de paz. O Senhor quer entrar na tua vida hoje. Ele aguarda que você se quebrante diante dEle, para que Ele faça uma obra maravilhosa na sua vida e na sua família. No dia da angústia, busque, clame. Ele tem livramento para a sua vida. Eu declaro essa palavra, Salmo 116, verso 7. Como Davi disse, que você possa dizer: volta a minha alma ao teu descanso, porque o Senhor tem sido bom para contigo. Irmão, peça discernimento. Todos nós estamos sendo bombardeados só com desgraça, irmão. Seja seletivo. Tudo começa no pensamento. O pensamento vai influenciar tudo: comportamento, ações, reações. Se você se prostra, se você se entrega ao medo. O nosso Deus em dia de angústia, Ele é o quê? Refúgio, e Ele vai guardar a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos.